Amados irmãos, a paz do Senhor. Prazer grande poder nesta oportunidade estar participando da escola bíblica, a nossa tradicional escola bíblica. Pode tomar assento, por favor, os irmãos que aqui estão. Quero nesta oportunidade agradecer aos meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, sempre presidente de nossa igreja em todo o Brasil, e também ao pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Minha gratidão a estes servos de Deus, que são referências para todos nós. Deus abençoe muitíssimamente. A minha gratidão também ao pastor Natanael, Deus abençoe, que está dirigindo os trabalhos nesta manhã. Que bom poder ouvir pastor Elias Camilo, fomos edificados, pastor Moisés com a sua experiência, riqueza para as nossas vidas. Muito obrigado também ao secretário adjunto de nossa convenção, pastor Marcos Almeida, que está dando todo o respaldo, todo o apoio a esta escola bíblica. Gratidão também a todos os pastores do nosso ministério que estão envolvidos neste tão importante trabalho. Deus abençoe muitíssimamente aos irmãos que estão no templo e aqueles que estão em seus lares, acompanhando através das redes sociais a nossa escola bíblica neste momento que estamos atravessando, isto a nível de mundo, onde nós estamos enfrentando esta pandemia. Mas o Senhor tem estado conosco, não tem faltado o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Como o Senhor tem sido bom para com a sua igreja aqui em São Paulo, também em todo o interior, em todo o Brasil e no mundo. Nós temos percebido a mão do Senhor cuidando da sua igreja. Como o Senhor é maravilhoso. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 132. Queremos meditar com os irmãos. Abençoarei a tua geração. Salmo de número 132. Permita ler com os irmãos na Nova Almeida atualizada. Diz o texto sagrado: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus, o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se afastará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles
se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-o por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação aos seus sacerdotes, e de júbilo exultarão seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Glória a Deus. Meus amados, o Salmo de número 132 faz parte da seleção de salmos chamado Cântico dos Degraus. Do Salmo 120 ao Salmo de número 134, nós temos os salmos de romagem, os salmos dos peregrinos, os cânticos dos degraus, ou os cânticos de peregrinação. São salmos que renova-nos à medida que nós lemos, meditamos e estudamos. O Salmo de número 132 é uma oração, provavelmente feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém. É uma oração profunda, pois retrata o povo de Deus na antiga aliança, Israel, e o povo de Deus na nova aliança, a igreja. Mas, meus amados, para compreendermos este salmo e tirarmos lições profundas para a nossa vida, nós precisamos ver um pouco da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Todos os biblicistas são conhecedores de que Deus chamou a Abraão. No capítulo de número 12 do livro do Gênesis, versículos 1, 2 e 3, o Senhor chama a Abraão e nos diz o texto: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor disse a Abraão que de sua família viria um que abençoaria de fato todas as famílias da terra. Dos filhos de Abraão, de sua descendência, viria um povo numeroso, que seria o povo exclusivo de Deus. Abraão, meus amados, peregrinou em uma terra que não era sua. Seus descendentes foram ao Egito. Deus envia Moisés para libertar e liderar o seu povo. Trouxe o seu povo à terra prometida e fez uma aliança, um pacto, um juramento, um concerto com este povo. Eu sou Deus de vocês, e vocês o meu povo. A base da aliança estaria na lei. A base, o Senhor disse, será a lei. No capítulo 19 do livro do Êxodo, capítulo de número 19, diz o texto sagrado, a partir do versículo de número 3, a palavra do Senhor: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou, ele disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará
aos filhos de Israel. Verso 4, a palavra do Senhor diz: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxes para perto de mim. Versículo 5 nos diz a palavra do Senhor: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês, ouçam isto, meus amados, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo de número 6 nos diz o texto sagrado: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras o Senhor dizendo a Moisés que falará aos filhos de Israel. E o Senhor ordenou a Moisés: faça o tabernáculo, faça a arca estará com vocês. A arca da aliança, a arca era o símbolo da presença do Senhor. O Senhor então disse: eu estarei no meio de vocês. Meus amados, o tempo passou e começaram a adorar outros deuses, esqueceram a arca da aliança, esqueceram a arca do concerto, desprezaram a arca do Senhor no período dos juízes. Ninguém sabia onde estava a arca. Davi assume o reino e Davi queria que o povo voltasse para Deus. Davi buscou a arca. Levitas carregaram a arca e levaram para uma tenda preparada no Monte Sião. Os dias se passaram. Davi falou no seu coração: vou construir um templo para o nosso Deus, pois não está certo. A arca de Deus que eu amo está numa tenda e eu moro num palácio. Eu quero construir um templo definitivo para a arca do Senhor. Davi começou a se preparar. Natã o motivou: faça tudo o que estiver no seu coração. Mas numa noite o Senhor visita o profeta Natã, no capítulo de número 17 do primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17, versículos de 1 a 15, meus amados, há uma mensagem tremenda do Senhor para Davi. Diz o texto sagrado, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1: Davi fez também casas para si mesmo na cidade. Capítulo de número 17. Capítulo de número 17. O texto é extraordinário. Diz: e aconteceu que quando Davi morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Versículo 3: porém naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você que edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Versículo 6: em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum juiz a respeito de construção de templo? Versículo de número 7. Diz o texto sagrado: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E o texto vai descrevendo, meus amados, e o Senhor disse: você não vai construir o templo, você não vai fazer o templo. És homem de guerra, mas eu lhe faço uma promessa: um filho teu vai edificar o templo. E ainda prometo, se os teus filhos me obedecerem, se os teus filhos ouvirem a minha voz, eles vão reinar em Israel, e não faltará um filho teu no trono. Eu serei o seu pai
e ele será o meu filho. Aleluia. E o Senhor ainda disse: da tua descendência, Davi, virá um que reinará para sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus fez estas promessas a Davi para encarregar o seu filho para a construção do templo. E Davi então encarrega Salomão da construção do templo. Meus amados, Davi deixou tudo preparado, tudo preparado. Os projetos do templo, Davi deixou prata, cobre, materiais, ouro. Se nós lermos as Escrituras Sagradas, nós veremos quanto ouro Davi deixou para a construção do templo. Diz o texto que ele deixou aproximadamente 100 toneladas de ouro para a construção do templo. Davi preparou tudo, mas Davi morreu. Salomão assumiu o trono e trabalha para a construção de um magnífico templo. Ele constrói um magnífico templo. Após alguns anos de construção, chegou a hora da inauguração. E o Salmo 132 fala desse dia, fala do dia que Salomão trouxe a arca para dentro do templo. Este salmo traz a oração que Salomão fez, como ele orou e o que ele pediu nesta oração. É uma oração pedindo a prosperidade do povo de Deus. É uma oração de um homem que amava a Deus e queria que o seu nome fosse exaltado. Que esse, meus amados obreiros, servo de Deus, seja o desejo do nosso coração. Ver a glória de Deus e ver a prosperidade do seu povo. O Salmo 132, versículos 8, 9 e 10, apresenta a oração que Salomão fez no dia da inauguração. Provavelmente quando os sacerdotes estavam trazendo a arca para o lugar de repouso. Esta oração nós a encontramos no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículos 41, 42, diz o texto sagrado, segunda Crônicas, capítulo de número 6, versículos 41 e 42. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Verso 42, ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Os versículos 8, 9 e 10 do Salmo 132, nós encontramos aí no texto sagrado de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 41 e 42. Uma oração profunda, extraordinária. Mas nos versículos que antecede o versículo, o Salmo 132, os versos que antecede o verso 8, 9 e 10, Salomão argumenta com o Senhor. Ele se apresenta diante do Senhor e ele traz a lembrança do concerto do Senhor com Davi. Ele inicia a oração dizendo: Senhor, lembra-te, Salmo 132, verso 1, Senhor, lembra-te de Davi. Isto é extraordinário. Ele foi constituído rei, ele está governando, o Senhor está prosperando, o Senhor está dando crescimento, palácios sendo construídos, Jerusalém sendo remodelada, um magnífico templo com toda a estrutura
cultura em volta, um complexo extraordinário, e ele traz a memória nesta argumentação com o Senhor Deus, o seu pai. Lembra-te de Davi. Ele está dizendo: Senhor, lembra do concerto que o Senhor fez com Davi. Lembra, Senhor, como Davi te amou. Lembra-te como Davi te serviu. Senhor, lembra-te que Davi tinha um coração sincero e voltado para o Senhor. Davi não era perfeito, mas Davi, meus amados, ele tinha um coração inteiro para o Senhor. E Salomão está orando, dizendo: lembra-te, lembra-te de Davi. No capítulo 6 de 2 Crônicas, do segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículos 12, diz o texto sagrado, por favor, diz o texto: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Verso 13, diz o texto: porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, e ele subiu nessa plataforma. Verso 14, por favor, ele começa a orar: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos de todo o coração, andam diante de ti. Verso 15: cumpristes para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes. Pessoalmente o dissestes, e pelo teu poder o cumpristes, como hoje se vê. Verso 16: agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpra outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que dissestes a teu servo Davi. Então ele está dizendo: lembra-te de Davi. Meus amados, duas lições preciosas. Primeiro, a influência de um pai na vida de um filho. A devoção de Davi, o amor de Davi, a fidelidade de Davi influenciou Salomão. Salomão está orando e ele está trazendo a memória, ele está trazendo a lembrança, o juramento, a promessa, a aliança que o Senhor fez com Davi, mas está também trazendo o amor de Davi, a dedicação de Davi, a influência de Davi, a fidelidade de Davi, como ele te amou, como ele foi fiel. Meus amados obreiros, e falo com muito temor no coração aos obreiros de todo o Brasil, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e aqueles que estão presentes aqui. Nós, como homens de Deus, precisamos influenciar a nossa família. Nós, como homens de Deus, precisamos influenciar a nossa casa. Não adianta impactarmos o mundo com a nossa mensagem e não influenciarmos a nossa família. Nós precisamos influenciar a nossa família. Eu quero trazer aos irmãos, e está inclusive na apostila, uma influência negativa de um homem e uma influência positiva de um homem. Permita, por favor. Uma influência negativa traz transtorno para a família, traz dificuldade para a família, e a sua descendência é influenciada. As gerações futuras são influenciadas
pelo tronco da família. Lembra-te de Davi, teu servo. No pequeno livro de Lourenço Olson, O Lar Ideal, lançado há muitos anos pela Casa Publicadora, nós temos um caso de um homem chamado Max Juck. A sua descendência teve os seguintes resultados. Ouça: 1026 descendentes. Ele era o tronco, ele não servia ao Senhor, ele não conhecia o Evangelho de Cristo, casou com uma jovem que também não conhecia o Evangelho, não servia ao Senhor, e eles tiveram 1026 descendentes. 300 morreram prematuramente. 100 foram parar na penitenciária. Média de condenação, 13 anos. 190 ingressaram na prostituição. 100 foram alcoólatras. Esta família custou ao governo americano milhões de dólares. 60% sofreram as consequências da incredulidade do casal tronco. Isto é tremendo. Nós acabamos de ouvir pastor Moisés, que trouxe à lembrança o seu pai, a influência do seu pai na vida dele. Eu posso trazer à lembrança aos irmãos a influência do meu pai na minha vida. Nós influenciamos positivamente ou negativamente aos nossos filhos, os nossos familiares. Agora, no mesmo livreto, no mesmo livro de Lourenço Olson, nós temos uma influência positiva de um homem santo de Deus, de um homem crente, um pastor americano, casou com uma moça crente, temente ao Senhor, Jonathan Edwards, pregador na América do Norte. Ele pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, um sermão famoso. Este homem influenciou uma geração. Ele casou com uma moça temente a Deus, o tronco da família, Jonathan Edwards, casou com uma moça temente ao Senhor. Veja os resultados: 729 descendentes. Olha que coisa linda, pastor Moisés. 300 pastores. Aleluia, descendência abençoada. 300 pastores, 65 professores de escolas secundárias, 13 presidentes de universidades, 60 autores de bons livros, 3 membros do Congresso americano, um vice-presidente dos Estados Unidos. Aleluia! Um homem santo faz toda a diferença. Aleluia! Um homem santo faz toda a diferença. Eu poderia, meus amados, gastar tempo trazendo a memória dos irmãos, homens de Deus do nosso ministério. Mas nós temos um exemplo vivo entre nós, que tem influenciado gerações e tem marcado gerações, que é o nosso pastor José Wellington, próximo a completar 86 anos. Que influência, juntamente com a sua esposa, irmã Wanda, que já descansa no Senhor. Veja a influência deste casal. Permita trazer nesta manhã esta lembrança, que é algo do nosso meio, é algo aqui nosso. 6 filhos, 4 pastores,
duas senhoras tementes a Deus e crentes, têm as suas formações seculares. Um filho presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, uma das maiores convenções de ministros de todo o mundo, se não a maior. Uma filha vereadora na capital do maior estado da federação. Uma filha deputada estadual e um filho deputado federal. É algo aqui nosso, palpável. Nós estamos vendo. Veja a influência de um homem santo, de uma esposa crente. Marca a família, marca a geração. Aleluia. Nós precisamos, ouça, e eu digo debaixo do precioso sangue de Jesus, nós precisamos deixar marcas na nossa família, não manchas na nossa família. Aleluia. Há uma geração de obreiros deixando manchas. Nós precisamos deixar marcas profundas na vida dos nossos familiares, marcas profundas na vida daqueles que nos cercam, marcas profundas na vida daqueles que estão conosco. Lembra-te de Davi. Você já pensou um dia o seu filho orando e trazendo a lembrança do seu nome, trazendo a lembrança da sua mãe, da sua esposa ou da mãe? Veja, Salomão está orando: lembra-te de Davi, lembra-te dele. Ele não era perfeito, mas era crente. Ele tinha um coração inteiro para o Senhor. Então lembra dele, lembra do concerto. Meus amados irmãos, que um dia os nossos filhos possam dobrar os joelhos, aleluia, com muito sentimento na alma, dizendo: Pai, eu estou diante do Senhor, em nome de Jesus. Mas lembra-te, Pai, aleluia, do meu pai que te serviu. Lembra do meu pai que orava. Lembra do meu pai que passava horas estudando a tua palavra. Lembra como os meus pais te amavam, Senhor. Ah, meus amados irmãos, lembra como eles oravam. Lembra como eles te adoravam. Agora, neste momento, quando o mundo está sendo bombardeado, os pais devam marcar os seus filhos com muito equilíbrio, com muito temor ao Senhor, com muito sentimento, com amor ao Senhor, com uma adoração profunda, com lágrimas. Que coisa extraordinária, meus amados, quando um pai marca positivamente o seu filho. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, já era um pregador. Eu cresci neste ambiente. Meu pai orava aproximadamente 7 horas por dia, e minha mãe se dedicava também à oração. E quando se reuniam, línguas estranhas, interpretação, cânticos espirituais, que ambiente bom para se crescer. Aleluia, glória a Deus. E meu pai nos reunia. Lembro quando criança, meu pai nos reunia na sala e ele dizia: leia cada um salmo, e nós líamos. 4 meninos e uma menina. E depois nós dobrávamos os joelhos e meu pai dizia: nós vamos orar só 1 hora. E nós de joelhos. Doía o cotovelo, doía o joelho, doía as costas, doía o corpo todo.
e pensávamos, eu acho que já deu hora. Quando nós olhávamos, 5 minutos ainda. Mas nós permanecíamos lá. Após o despertador tocava e avisava que tinha acabado 1 hora, meu pai dizia: vão deitar. E nós íamos para os quartos dormir. E quando nós colocávamos a cabeça no travesseiro, nós ouvíamos meu pai e minha mãe orando por cada um dos filhos e citando o nome de todos eles. Não se escandalize com os nomes. Primeiro, ele dizia, o mais velho, primogênito: Senhor, abençoa o Obedevésio. Este é o nome dele mesmo, Obedevésio. Mora na Alemanha há mais de 30 anos. Com este nome eu acho que só tinha que morar lá mesmo. Obedevésio. Senhor, abençoa Obedevésio. O segundo, ele dizia: abençoe-se Isaac, guarde. Parece que eu ainda ouço essa voz. É extraordinário. Quando estou viajando de carro, de ônibus, ou de avião, ou estou em atividade, parece que eu ouço ainda esta voz dizendo: abençoe-se Isaac, guarde-o, ajude-o, guie os seus passos. E esta oração ainda se move diante do Senhor. Aleluia. Depois ele orava e dizia: Senhor, abençoa a Gunilde. A Gunilde, uma menina. Na região de Marília havia algumas missionárias suecas, e dentre elas a missionária Gunilde. Meu pai, para homenageá-la, colocou o nome na filha de Gunilde. Depois nasceu o Aizamaque e depois o Ebenezer. Então nós tínhamos em casa Obedevésio, Sisaque, Gunilde, Aizamaque e Ebenezer. E meu pai orava por todos, todo dia. E isto marca a vida de um filho. Meus amados, vamos marcar a nossa família. Senhores obreiros, vamos marcar a nossa família com a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa devoção, a nossa piedade. Que a igreja olhe para nós e diga: ali está um homem de Deus. Que a cidade onde nós estamos servindo olhe para nós e diga: ali está um homem de Deus. Mas acima da cidade, acima da igreja, que a nossa família diga: o nosso pai é um homem de Deus. Aleluia. Lembra-te de Davi. Meus amados, esta é a frase da oração de Salomão. Lembra-te de Davi. Davi não tinha méritos próprios, mas amava o Senhor. O apelo de Salomão é baseado no concerto misericordioso do Senhor com Davi. Aleluia. Aí você diz: mas os meus pais não eram crentes. Então você pode orar: Senhor, lembra-te de Jesus Cristo. Aleluia. Porque também aponta para Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Mas, meus amados, o que jurou Davi? Por que Salomão está trazendo à memória esta devoção de Davi? O que marcou de fato a vida de Salomão? Versos 2 e 3 e também o 4. Veja o texto: lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele jurou ao Senhor, ao poderoso de Jacó. Verso 3, Salmo 132: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso.
Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Verso 5: enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Movido por intensa devoção, Davi fez um voto, um juramento, que foi selado pelo Senhor. Ele disse: não entrarei na tenda em que habito, não subirei ao leito em que durmo. Mas, meus amados, que sentimento, que devoção, que coisa extraordinária. Porque ele fez esse juramento, porque ele fez esse voto. Quando ele assume o trono, a arca não tinha um lugar. Siló estava deserta. Não havia um lugar para as tribos virem para adorar ao Senhor Deus. Saul ficou no trono 40 anos e não se preocupou com a arca do Senhor. Uma vez ele buscou a arca, e depois a arca se perdeu. Que coisa tremenda. Mas Davi disse: vou encontrar um lugar. Davi disse: vou me concentrar nesta tarefa. Então Davi se concentrou na tarefa de encontrar um lugar. E Davi disse: eu não vou dar tranquilidade à minha alma, não vou dar tranquilidade na minha casa. Eu não terei uma vida tranquila dentro de casa, enquanto não achar um lugar para a arca do Senhor. Davi disse: eu não vou dar descanso ao meu corpo, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou descansar. Ele usa uma figura, uma linguagem figurada, uma hipérbole, um exagero. Eu não vou dormir, eu não vou entrar na minha casa, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Não vou descansar. São expressões fortes, mas era o seu sentimento, o seu zelo pelo Senhor. Ele disse: eu quero a presença do Senhor na minha cidade, eu quero a presença do Senhor na minha vida, e eu não vou dar descanso. Meus amados irmãos, por isso que o Senhor prometeu edificar a casa de Davi e dar a ele descendentes, porque ele tinha desejado edificar a casa do Senhor. Vou repetir: o Senhor prometeu edificar a casa de Davi, porque ele tinha desejado edificar a casa do Senhor. Eu vou edificar a casa do Senhor, eu vou lutar para edificar a casa do Senhor, eu vou trabalhar para edificar a casa do Senhor. Então o Senhor promete e diz: porque você desejou edificar a minha casa, você lutou para isto, eu vou edificar a sua casa, Davi. Meus amados, quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus, Deus se envolve com o nosso projeto. Aleluia! Quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus, Deus se interessa pelos nossos projetos. E Ele vem ao nosso encontro e estabelece a nossa casa, estabelece a nossa família. Senhores obreiros, não se preocupe com o futuro de sua família. Se você é um homem piedoso, se você é um homem dedicado às coisas do Senhor, saiba que o Senhor irá estabelecer a sua família, e a sua família não perecerá. Irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas o ano passado eu comecei a ler na NAA, para ter uma visão, uma atualização de linguagem. A Nova Almeida atualizada.
E quando eu cheguei ao livro de Jó, capítulo 22, eu preciso ler este texto. Aleluia, porque fui impactado com este texto quando eu li. E quantas vezes já li o texto sagrado, mas, meus amados, ao ler este texto, aleluia, capítulo 22, eu quero que você marque estas palavras, aleluia, diz o texto, versículo 21 do capítulo 22 de Jó, na NAA. Portanto, reconcilie-se com Deus, vive em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Verso 22. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Verso 23. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça. Verso 24. E lançar, ouça isto, meus amados e queridos em Cristo, e lançar ao pó o seu ouro, e ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro. Ouça, volta o verso 24, por favor. E lançar ao pó o seu ouro, lançar ao pó os seus projetos, abrir mão daquilo que lhe satisfaz, e lançar ao pó o seu ouro, e ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro. Joga fora. Veja a promessa no versículo 25 da palavra do Senhor Deus. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Aleluia, verso 24. Jogue fora os seus projetos. Jogue fora. Se envolva com os projetos de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Porque o texto diz: o Senhor será o seu ouro. Aleluia. 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 Você só vai prosperar como pastor, como pregador, quando abrir mão das suas razões, quando abrir mão do seu eu, do seu egoísmo, da sua soberba. Abre mão disto, jogue fora. Orgulho não te eleva mais do que o chão. Vou repetir: o orgulho não te engrandece mais do que o chão. Você não sobe mais com o seu orgulho. Mas quando você abre mão de tudo e abraça os projetos de Deus, o Todo-Poderoso diz: serei o seu ouro, serei o seu ouro, serei o seu ouro. Aleluia, aleluia. Eu não posso prosseguir. Que Deus te abençoe, servo de Deus. Aleluia. A apostila está, a uma mensagem linda sobre o Salmo 132. Lembra-te de Davi. Ele te amou, ele te serviu, ele te buscou. Aleluia. Ele abriu mão de tudo para abraçar o Senhor. Abrace o Senhor. Viva com Deus. Dedique-se às coisas de Deus. E saiba que Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da geração que está por vir. O Senhor vai cuidar da sua descendência. Ele será o seu ouro. Você crê nisto? Ele será o seu ouro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado aos meus pastores e aos pastores
que estão dando todo o suporte para essa escola bíblica. Muito obrigado, no nome de Jesus. Graças a Deus. Que bênção aquilo que Deus, através dos seus servos, entregou nesta manhã para nós. Quero agradecer novamente, pastor Elias, pastor Moisés, pastor Sisaque, pela disponibilidade e a entrega de tão preciosas mensagens aos nossos corações. Eu quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao meu pastor vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior e presidente da nossa CGADB, pela oportunidade que me deu, pela confiança e a gratidão do meu coração